Você já perdeu a esperança em algum momento da tua vida? E você olha e diz: Senhor, não sei não. Você já enfrentou alguma luta tão intensa que, quem sabe, até a sua fé foi abalada? Eu me lembro de um pastor que, tempos atrás, meu amigo me chamou de lado e disse: olha, Pascoal, toma cuidado para não ter a sua fé abalada no meio da luta que você está enfrentando. E aí ele disse: sabe por que eu estou falando isso? Ele me contou da experiência dele, anos passados, quando o seu pai, pastor, conhecido aqui nessa cidade, um homem que fez um movimento de Deus, de fé, muito grande nessa cidade, sofreu uma enfermidade e morreu. E ele disse: sabe, eu entrei em crise, e a minha fé foi abalada. Agora, eu tenho percebido na minha vida pastoral que não é só aquele homem, aquele pastor, que isso acontece com a gente. Pode beliscar você de novo, porque é de carne. Eu queria começar hoje essa série olhando para a vida de Moisés. Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, talvez o maior líder da história de Israel. Mas houve um momento na sua vida em que ele perdeu a esperança. Um hebreu adotado pela princesa do Egito, mas criado pela sua mãe, que foi sua ama, um escravo, uma escrava do Egito. Isso fez com que uma esperança latente estivesse no seu coração, ajudar a melhorar a condição de seu povo, ou quem sabe até libertá-los. Eu não sei se Moisés tinha claramente a ideia de libertar o povo de Israel, mas ele tinha no coração a esperança: eu posso ser uma influência para melhorar a vida desses escravos hebreus, de quem eu faço parte como povo. E foram 40 anos de esperança pujante. Mas a revolta, a ira no seu coração, fez com que ele matasse um feitor egípcio. E por causa disso, ele foi banido do Egito e se tornou um fugitivo. Não tinha casa, não tinha povo, era tratado como um egípcio sem nome, e é recebido na casa de Jetro para ser um hóspede, e se casa com a sua filha, filha de Jetro, Zípora. E a partir daí, por 40 anos, ele é o cuidador das ovelhas do seu sogro. 40 anos. 40 anos sem sonhos. 40 anos sem esperança. Agora ele tem 80 anos de idade. 80 anos de idade. E é interessante que na velhice nós contamos o tempo de modo diferente. Na juventude a gente conta mais um ano, mais um ano. Se você tem menos de 18, você fica dizendo: vai chegar o dia que eu vou ter 18. Mas na velhice a gente conta ao inverso: quanto tempo falta para eu morrer? É verdade. E mesmo que você não fale isso, a cabeça funciona assim. 80 anos. E é nesse contexto que Deus trabalha na vida de Moisés para restaurar a esperança. E eu queria nessa manhã começar a estudar, porque eu vou continuar à noite, como a esperança foi restaurada no coração de Moisés. Como Deus trabalha para restaurar a nossa esperança nos momentos em que nossa fé, nossa esperança estão sendo abaladas. O primeiro texto que eu quero ler está em Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6, onde a palavra de Deus vai dizer assim para a gente: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian.
E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na Tua palavra, e colocamos essa lente para tentar perceber como é que o Senhor trabalha na nossa vida a esperança, eu quero te pedir, Senhor, revela a Tua presença aqui, da mesma maneira como o Senhor revelou de uma maneira tão intensa na vida de Moisés. Que hoje o fogo da Tua presença se revele entre nós. Que o Senhor nos toque de uma maneira diferenciada. E que possamos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem, mas guardar no coração e receber a Tua bênção. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Como Deus vai trabalhar esse recobrar da esperança na vida de Moisés? A esperança de Moisés começou a ser restaurada pelo fogo do Deus vivo. Certamente ver aquele arbusto pegando fogo e não se consumindo era um milagre. Eu acho que Moisés demorou um tempo para decidir levantar e ir. Ele viu pegar fogo lá na montanha, naquele arbusto. Eu não sei a quantos metros de distância ele estava, mas ele devia estar afastado, e ele viu aquele arbusto pegando fogo. Eu creio que as folhas desse arbusto eram verdes, e pegava fogo, e ele olhava, e as folhas continuavam verdes, e nenhuma folha caía, e o tronco da árvore não era consumido. E apesar do fogo ser visto, ele percebia que não estava queimando a madeira. Eu não sei se você já fez uma fogueira, né? A gente coloca ali a madeira e a casca da madeira começa a queimar primeiro, e a gente vai vendo aquela madeira sendo deteriorada. E quando pega fogo na floresta, a primeira coisa que acontece são as folhas deixarem de ser verdes e caírem. E ele está olhando aquilo de longe e diz: está acontecendo algo estranho. O que está acontecendo? E ele decide ir na direção daquele arbusto que não estava se consumindo. Era um milagre de Deus. Mas Deus tinha um propósito naquele milagre. Na verdade, aquele milagre era uma mensagem. Nós perdemos a esperança quando nós somos consumidos pela esperança. Quando os nossos esforços são vãos. Quando o combustível acaba dentro de nós. A gente tem uma esperança, a gente tem um alvo, a gente tem um sonho, a gente está correndo atrás daquele sonho, e de repente aquele sonho não vai chegando, e a gente vai se tornando consumido, porque a nossa esperança está desvanecendo. Você já sentiu essa coisa dentro da alma? Mas esta era a mensagem de Deus para Moisés. Moisés, é possível arder sem se consumir. E há uma lição tremenda de Deus aqui.
quando eu sou o combustível, quando Deus é o combustível, eu sou, esse eu sou que ele se apresenta como eu sou para Moisés, é uma fonte inesgotável. Você não pode consumir a esperança que vem de Deus, porque Ele é inesgotável. Eu me lembro de uma ilustração que li num livro, anos atrás, onde o autor falava da lamparina, daquelas lamparinas de óleo que a gente tinha, gente não, né? Não é do meu tempo, mas alguns tinham nas suas casas, não é? Então colocava o óleo na lamparina, tinha, a senhora está lembrando da lamparina, né? E tinha o óleo, tinha o pavio, não é? E queimava aquele óleo no pavio, mas o pavio não se consumia, só a pontinha dele ficava escura. Mas quando acabava o óleo, o pavio se queimava, e o pior, ainda ficava um cheiro ruim na casa. Não é verdade? E aí essa ilustração que Deus estava dando para Moisés, quando você é o combustível do seu sonho, você vai se consumir e vai perder a esperança. Mas quando Deus é o combustível dos nossos sonhos, Ele é a fonte inesgotável. Ele se torna o combustível da nossa alma. A nossa comunhão com Ele é restauradora. A nossa percepção da realidade muda de perspectiva, porque a gente começa a olhar a vida na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva. A nossa força não vem dos nossos músculos ou da nossa vontade ou da nossa determinação. Ela é a força do poder do Altíssimo sobre nós. E a nossa glória, ou a nossa vitória, não é alcançar uma meta, é refletir a glória de Deus por onde a gente passa. O Senhor quer renovar a minha e a sua esperança, mas para isso, você precisa fazer de Deus a sua esperança. Permitir que Ele lhe dê a sua perspectiva. E isto só acontece quando nós subimos na montanha de Deus para nos encontrarmos com Ele. Quando nós tiramos os nossos sapatos e reconhecemos que viver na presença de Deus é sempre, todo dia, em todo lugar, caminhar em terra santa, porque é o Senhor que está nos conduzindo e a presença dEle não se afasta de nós. Quando somos impregnados pelo óleo do Seu Espírito Santo. Agora há uma coisa tremenda nisso. Para que você não seja consumido pela sua própria esperança, a esperança tem que vir de Deus. O sonho tem que vir de Deus. A vida tem que ser vivida na perspectiva de Deus. Quando você está lá fazendo o seu planejamento, e você está colocando só os seus sonhos, muitos deles vão falhar. Mas quando esses sonhos nascem da revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, eles deixam de ser metas pessoais que nos consomem e passa a ser missão de Deus em nós. E esse é o segundo aspecto de Deus trabalhar a nossa esperança. Deus agora olha para Moisés e depois de mostrar para Moisés aquela chama, aquele fogo que está ardendo, mas não consome aquela árvore, aquela sarça. E logo em seguida ele vai dizer para Moisés: Moisés, vá pois agora, verso 10, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas.
Deus o comissiona, o chama aos 80 anos de idade. E eu fico pensando, mas por que o chamado de Moisés poderia restaurar a esperança? Eu acho, essa é minha opinião, não está na Bíblia, que aos 80 anos, fazer ou tentar fazer o que eu não consegui com os 40, parece uma loucura. Fala a verdade. Eu acho que ele pensou, Deus, esse negócio já aconteceu comigo aos 40, agora eu tenho 80, tem alguma coisa que não dá. Eu acho que Moisés pensou assim, tanto é que ele vai reagir com Deus, vai dizer não e etc. Senhor, isso não é um sonho, é um pesadelo. 80 anos. É uma missão suicida. Mas a grande diferença é que a missão que tinha sido dada a Moisés não era mais de Moisés, era de Deus. E Moisés era mero coadjuvante da esperança e do sonho. Quando as missões são nossas, Deus não tem responsabilidade para com elas. Mas quando a missão é de Deus, Ele desce conosco nos vales sombrios, e nós podemos enfrentar o impossível. Olha só o que Deus vai dizer para Moisés no verso 8: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Antes de Deus comissionar Moisés, ele diz assim: eu desci para livrá-los. Agora vai, porque eu vou fazer essa obra. Na minha vida tem sido um contraste muito grande. A gente é treinado em vários aspectos a confiar nas nossas metas. E aí a gente vai lá para um canto e começa a dizer, olha, nós vamos alcançar isso, nós vamos alcançar aquilo, a gente vai alcançar aquilo outro, e a gente coloca lá no nosso planejamento as nossas metas, e depois a gente pega para cada uma das metas e faz todos os projetos, os meios que eu acredito que possam surtir esse efeito, porque eu sei que alguns vão falhar e algum deles vai funcionar. Depois eu crio as metas, eu crio as avaliações no meio do percurso, para poder ver o que eu tenho que acertar. E muitas vezes que eu fiz isso eu me frustrei, porque essas metas não vinham de Deus. Mas toda vez que eu dobrei os meus joelhos e pedi para Deus revelar a sua vontade para mim, ainda que eu não soubesse como isso ia acontecer, porque as estratégias não viriam da minha cabeça, eram revelação de Deus. E queridos, a revelação de Deus vem no tempo de Deus, o jeito de fazer a obra vem no tempo de Deus. Eu gostaria de ter tudo isso antes para colocar no meu planejamento, mas Deus às vezes vai testando a nossa fé e só dá na última hora. Você lembra de Josué? Josué estava lá guiando o povo e Deus tinha dito para ele, olha, conquista a terra. E ele se depara com a cidade de Jericó, e ele como general já tinha que ter feito os planos para como derrubar a muralha de Jericó. Mas ele disse, Senhor, e agora? Está olhando para a muralha e dizendo, não sei não. E quantas vezes na nossa vida a gente vai enfrentar os nossos sonhos pensando, não sei não. Mas aí vem o anjo do Senhor e revela, marcha. E gente, que estratégia maluca veio para, sabe o quê? Dizer que os nossos planos não funcionam. O que funciona é o poder de Deus na nossa vida. Se você está vivendo apenas na luz dos seus planos, você vai se frustrar, porque você é só de carne e osso. Belisca aí de novo, é só carne. Mas quando a revelação de Deus vem,
A missão se torna possível mesmo que você tenha 80 anos. É isso que a Bíblia está dizendo. Se alguém está tentando arder e não se consumir para construir os seus castelos de areia, pode ter certeza que vão ruir. Mas se você vai construir sobre a rocha eterna que é Jesus, os nossos sonhos e esperança se concretizarão. Cada novo sonho ou projeto precisa ser uma missão de Deus na nossa vida. Se a missão é de Deus, Ele é o responsável. Se é sua, você é o responsável, você vai se consumir. Como para alguns é difícil viver o que Paulo ensinou. Para mim, o viver é Cristo. Gente, que sério essa palavra. Para mim, o viver é Cristo. Que séria é a palavra do Senhor Jesus quando disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma virada total. É dizer: Senhor, agora eu vou viver os teus sonhos, os teus projetos, porque eu estou aqui para a tua glória. É uma virada. E sabe, quando a gente começa a viver dessa maneira, a gente vai aprender algumas coisas tremendas, que para alguns vai parecer um fanatismo. Você vai aprender a fazer negócios debaixo da autoridade de Deus, vai dobrar o teu joelho e dizer: faço ou não faço? Caminho ou não caminho? Tomo essa decisão ou não tomo? E sabe, Deus é tremendo, Ele se revela, porque Ele quer que a glória de Deus se manifeste em nós. Tem alguns que quando eu falo isso, dizem: Pascoal, você é louco, a vida não funciona assim. Mas esse é o estilo de vida que eu vejo que a Bíblia nos ensina, que Deus quer ver em nós, porque afinal de contas nós fomos criados para a sua glória. Eu acho interessante como Moisés vai lidar com a missão. As coisas eram tão impossíveis que ele não tinha resposta para elas. Como é que eu vou convencer Faraó a libertar todos os seus escravos? Afinal de contas, a economia do país dependia do trabalho escravo. E aí, numa análise econômica, não é? Como às vezes a gente analisa a vida, alguém diria assim: é impossível que Faraó abra mão da economia do seu país. Isso vai representar a derrocada do país. E aí Deus diz assim para Moisés: vai lá, porque eu vou fazer as minhas maravilhas. E ele vai pedir: por favor, vão embora. E nesse texto exato, se você ler Êxodo 3, ele vai dizer assim: os egípcios darão a vocês os seus recursos. Não apenas vão abrir mão do trabalho, como vão dizer assim: leva embora o ouro, a prata, vai embora, por favor, vai rápido, estamos dando aqui os recursos, mas vai. Gente, é loucura. Por isso, cada um dos sinais que Deus fez foi uma nova revelação. Ele não sabia qual era o próximo, ele não sabia o que fazer, mas ele tinha que depender da revelação de Deus para caminhar cada dia. Quando ele chegou no deserto, ele tinha que chegar à terra prometida. Gente, qual era o caminho? Qual era o trajeto? Como ele poderia ser protegido que os exércitos de Faraó não viessem destruí-los no deserto? E Deus, para revelar a sua glória, vai dizer para Moisés: segue a nuvem. Gente, você já pensou, você diz assim: eu vou para Ponta Grossa, qual é o caminho? Eu vou seguir a nuvem. Olha para a nuvem vai para a direita, eu vou para a direita, eu estou indo para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda.
Mas o Senhor fez com que mais de 1 milhão de pessoas pudessem caminhar pelo deserto, encontrar água, achar comida todos os dias, até que eles chegassem à meta de Deus. Você quer ver a sua esperança restaurada? Então, entenda que a sua vida é uma missão de Deus. Permita que Deus desça até o teu viver para ensinar você a alcançar o sonho de Deus, o projeto de Deus na sua vida.